Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 5 de abril de 2017. E vamos ao destaque do dia. A partir do próximo sábado começa o saque de contas inativas do FGTS para nascidos em março, abril e maio. Mais de 2.000 agências da Caixa vão abrir para atender os trabalhadores. Mara Kenupi. Ao todo, são 7.700.000 brasileiros que têm direito ao saque. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Uma dose da vacina contra a febre amarela garante proteção ao longo de toda a vida. Essa é a nova recomendação do Ministério da Saúde. Beatriz Amiden. A Organização Mundial da Saúde já indicava que apenas uma dose da vacina era suficiente. O presidente Michel Temer assina um acordo que facilita vistos a estudantes para 9 países de língua portuguesa. E vamos falar ainda sobre a reforma da Previdência. Se você tem dúvidas, não pode perder. E na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Uma boa notícia para quem faz aniversário nos meses de março, abril e maio e tem contas inativas do FGTS. Está chegando a hora de fazer o saque. E a Caixa Econômica Federal antecipou para o próximo sábado, dia 8, o atendimento exclusivo em mais de 2.000 agências em todo o país. Dessa vez, serão quase 8 milhões de beneficiários. No próximo sábado, dia 8, 2.100 agências da Caixa vão estar abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. Na segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, as agências vão abrir 2 horas mais cedo. O valor disponível nesse mês de abril é de 11 bilhões de reais. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, cerca de 2.300.000 trabalhadores vão receber automaticamente o crédito já no dia 8 de abril, porque são clientes da Caixa. A nossa decisão é abrir mais agências no dia 8 para que o trabalhador possa vir aos sábados, porque será um atendimento exclusivo para o Fundo de Garantia. E aí você desonera as agências da Caixa a partir de segunda-feira com um fluxo maior, que é uma tendência que vai acontecer. É uma decisão estratégica, mas que traz benefício ao trabalhador e também a todos os demais clientes da Caixa. Ao todo, são 7.700.000 brasileiros que têm direito ao saque, como a analista de sistemas Cíntia Monalisa de Moraes, que conferiu as informações com o banco e fez os cálculos. Tem R$10 mil para receber de 8 contas inativas. Cíntia disse que o dinheiro vai chegar em boa hora. Olha, acho que tá chegando em boa hora para todo mundo, né? Então já tem destino certo, já para eu quitar algumas dívidas. No primeiro calendário de pagamentos, até 31 de março, o banco registrou um total de saques de quase 6 bilhões de reais. E quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro sacaram o dinheiro. Ainda de acordo com o presidente da Caixa, 24 mil pessoas quitaram dívidas com o banco. Reportagem Mara Kenupi. As propostas do governo para a reforma da Previdência foram tema de debate hoje em São Paulo. Representantes do governo responderam dúvidas sobre o rombo nas contas, sobre as dívidas previdenciárias e como a reforma vai atingir várias classes, como por exemplo a dos políticos. Para falar sobre a necessidade da reforma da Previdência, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, citou a previsão de déficit da Previdência para este ano, que é de 189 bilhões de reais. Ou seja, o governo vai gastar mais para pagar as aposentadorias e pensões do que arrecadar com contribuições e impostos na área. O gasto com a Previdência chega hoje a 13% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Este percentual é maior do que gasta o Japão, que tem uma população de idosos maior que a do Brasil.
O secretário explicou que se a reforma proposta pelo governo não for feita, os gastos com a Previdência em 2060 podem ultrapassar 20% do PIB, o que nenhum país tem. O nosso problema não é só o déficit. O nosso problema é que o Brasil vai passar por um processo de envelhecimento muito rápido e o gasto previdenciário é explosivo. Se nós não fizermos uma reforma da Previdência, até 2060 o Brasil gastará com Previdência mais do que 20% do PIB. Nenhum país do mundo gasta 20% do PIB com Previdência. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, respondeu sobre um dos principais questionamentos da reforma, o de que se o governo cobrasse todas as dívidas previdenciárias, o rombo nas contas seria menor. Segundo o secretário, as dívidas chegam a mais de 400 bilhões de reais, mas mesmo que fossem cobradas e recebidas, não resolveriam o problema. Grande parte dessa dívida é de empresas que já estão falidas. Outra coisa importante também de se ver é o seguinte, quando a gente está falando de dívida ativa, já passaram todos os procedimentos administrativos? Sim, já passaram. Mas não quer dizer que terminou lá, porque ainda pode ter contestação judicial. Outra dúvida levantada durante o debate foi se a reforma também vai abranger a classe política. Segundo o secretário Mansueto Almeida, não só os políticos, mas também outras categorias hoje definidas como privilegiadas serão enquadradas nas novas regras. Funcionário público passa a ser igual à regra, funcionário público federal, a mesma regra do cidadão. Político, deputado e senador que anda em carro preto, a mesma regra do cidadão. Então, assim, a gente tem que caminhar nessa direção, que é acabar com privilégios, que ainda existem muitos no Brasil. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, afirmou que a reforma usou exemplos de outros países com um único objetivo: garantir o pagamento de aposentadorias e pensões no futuro. Então, o grande intuito da reforma da Previdência é justamente manter a Previdência, manter o regime com capacidade de pagamento das aposentadorias e pensões no futuro, e para isso a gente tem que fazer ajustes. O debate foi organizado pela editora de uma das mais importantes revistas do país. Reportagem José Luiz Filho. E amanhã a gente vai tirar dúvidas das propostas do governo para a aposentadoria de quem exerce atividades de risco, além de militares e trabalhadores rurais. Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa. A organização, criada há mais de 10 anos, trabalha para promover parcerias, especialmente nas áreas social, cultural e econômica. Hoje, mais um passo foi dado para ampliar essa cooperação. O presidente Michel Temer assinou um acordo que vai facilitar o trânsito de estudantes entre os países da comunidade. No encontro com as parlamentares da Rede de Mulheres da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, o presidente Michel Temer assinou a ratificação de um acordo já aprovado no Congresso Nacional que vai agilizar a emissão de vistos para estudantes dos países da comunidade. Nada mais auspicioso do que facilitar também a mobilidade dos nossos jovens, que estarão mais à vontade para circular em face dessa facilitação dos vistos que nós estamos assinando. A deputada federal Rosângela Gomes, que preside a Rede de Mulheres da CPLP, elogiou a alocação de recursos no orçamento para políticas públicas para as mulheres e defendeu que é preciso dedicar mais investimentos a essas ações. O presidente Michel Temer já começa com um outro grande gesto, reservando cerca de 80 milhões para que pudéssemos fazer esse trabalho de políticas públicas voltado para o combate à violência. A parlamentar de Cabo Verde, Dália Delgado, afirmou que a rede trabalha para ajudar na implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas. A Rede de Mulheres da CPLP vela pelas questões da igualdade e equidade de género, a fim de promover a paz, o desenvolvimento humano nas sociedades. A Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da CPLP está no Brasil para discutir questões ligadas à igualdade de gênero e à promoção dos direitos das mulheres. Reportagem João Pedro Neto. 19h09 em Brasília. O Brasil dobrou a produção de energia eólica, produzida com a força dos ventos. Daqui a pouco você viaja com a gente para o interior do Nordeste, onde essa produção também está gerando desenvolvimento.
E sexta-feira, dia 7 de abril, é o único dia para pagar a guia de arrecadação do INSS e do FGTS dos empregados domésticos. É o último dia, né, Ayrton? Essa guia é referente ao mês de março e quem perde o prazo pode pagar multa. Para retirar a guia, basta acessar o site do E-Social. Se você ainda tem dúvidas sobre o funcionamento da ferramenta, a repórter Gabriela Noronha explica. O E-Social foi criado para unificar os pagamentos de todas as contribuições dos empregados. Hoje, segundo a Receita Federal, cerca de 1.300.000 empregados dessa categoria já estão formalizados no sistema. De acordo com o auditor fiscal de trabalho, José Maia, a plataforma tem o objetivo de simplificar a vida do empregador e do empregado. O E-Social é um projeto muito maior que deve mudar toda a forma de prestação de informação do mundo do trabalho. Vai se aplicar a todas as categorias, a todos os trabalhadores seletistas, também aos estatutários, estagiários, também aos autônomos e também se aplica ao empregado doméstico. No E-Social, o empregador paga, em guia única, o imposto sobre a renda pessoa física, a contribuição previdenciária, o seguro contra acidentes do trabalho e o fundo de garantia por tempo de serviço. A plataforma já passou por diversas atualizações. A mais recente automatizou a rescisão de contratos, que até então exigia cálculos à mão de indenizações, férias e 13º salário. O endereço da ferramenta na internet é www.esocial.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha. Você sabe o que é energia eólica? É a energia produzida a partir da força dos ventos. E o Brasil é terreno fértil para esse tipo de produção, que cresceu mais de 50% no ano passado. E o rumo dos ventos não deve mudar. Um pequeno município no Nordeste brasileiro investe forte em energia eólica. Nós fomos até lá conferir de perto como a geração dessa energia limpa também traz emprego e desenvolvimento. Parazinho, Rio Grande do Norte, 116 quilômetros da capital, Natal. Os enormes cataventos estão onde quer que a vista alcance. Os mais atentos percebem o barulho. São aerogeradores, que produzem energia elétrica a partir da força do vento. E eles estão por toda parte. Segundo a prefeita do município, Rita Martins, são cerca de 900 torres em toda a cidade. Quando a gente chega, o pessoal, Parazinho, a cidade dos ventos, né? Então isso é um orgulho porque nós acreditamos nesse potencial. A região Nordeste está repleta de torres de energia eólica. O Brasil já é o 9º país do mundo em capacidade instalada de produção de energia a partir do vento. São mais de 400 parques eólicos, a maior parte deles no Nordeste. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganum, explica que por aqui os ventos são favoráveis. O vento brasileiro é um dos melhores ventos do mundo. É um vento constante e rápido e unidirecional, principalmente no Nordeste. E o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Fábio Alves, afirma que a ideia é seguir no rastro do vento. Hoje, mais de 7% de toda a energia produzida no Brasil é energia eólica e tem uma tendência de crescimento muito grande dessa matriz com fontes alternativas. A produção de eletricidade a partir da força do vento não gera poluentes e vem de um recurso inesgotável. O Parque Renascença 5, em Parazinho, tem 15 torres. Juntas, elas produzem energia suficiente para abastecer 10.000 residências. Energia limpa que produz desenvolvimento. O município de Parazinho tem cerca de 5.000 habitantes, mas viu seu desenvolvimento dar um salto em pouco tempo. De 2010 para cá, a cidade ganhou 21 parques eólicos. E junto com eles, vieram pousadas, restaurantes, lanchonetes, como a de Cássia Sobreira. Ela e o marido mudaram para a cidade para trabalhar nos parques eólicos. Os dois são técnicos em segurança do trabalho, mas com o tempo viram no comércio uma oportunidade de negócio. A gente viu a demanda e aí nós tomamos juntos a decisão de colocarmos essa lanchonete.
e superou nossa expectativa. Quem também viu na chegada da energia eólica uma oportunidade de desenvolvimento foi Alexandre Magno da Silva, que construiu a primeira pousada da cidade. A cidade não tinha uma dependência para hospedagem de tipo nenhum. E aí a gente partiu para a obra e dentro de 90 dias conseguimos fazer. A expectativa da Associação Brasileira de Energia Eólica é que em 2020 esse tipo de energia represente 12% do total gerado no país. Reportagem Thaísa Dias. E se você quiser assistir essa matéria, o vídeo está disponível na página brasil.gov.br. O link também está no nosso Facebook. Anote aí, Facebook/A Voz do Brasil Oficial. A vacina contra a febre amarela vai ter a partir de agora dose única. Quem algum dia já se vacinou agora não precisa se preocupar em se vacinar novamente. Basta ter se imunizado uma única vez e estar protegido para o resto da vida. A recomendação é da Organização Mundial de Saúde, já que uma dose se mostra eficiente. Nem o choro da pequena Lívia, de apenas 6 meses, faz a Luana, mãe de primeira viagem, desistir de levar a filha para tomar as vacinas obrigatórias do calendário. Ela só vai receber a picadinha que protege contra a febre amarela em junho, quando completar 9 meses de vida. Mas a mãe está tranquila, porque está seguindo direitinho as recomendações do Ministério da Saúde. Eu tô tranquila, mas o dia que ela puder tomar a vacina, eu vou dar, né? Vou vir para ela ficar protegida. Depois dos 9 meses de vida, a Lívia vai estar protegida e não vai mais precisar de nenhum reforço da vacina contra a febre amarela. O Ministério da Saúde anunciou que, a partir de agora, a vacina vai ser aplicada em dose única, como destacou nesta quarta-feira o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A dose única é uma recomendação da OMS. Em 2014, nós tínhamos a recomendação de vacinação de febre amarela a cada 10 anos. E agora, reavaliando os novos estudos, nós decidimos adotar a recomendação da OMS para todo mundo que passa a valer no Brasil, que é uma dose única de vacina de febre amarela para toda a vida. Portanto, quem já tomou alguma dose não precisa mais se vacinar. O ministro explica também que está preparado para realizar, em caso de emergência, o fracionamento das doses, que garante que um maior número de pessoas receba a vacina. Isso significa que, ao invés de vacinar uma pessoa, um frasco imunizaria até 5 pessoas. Ele destacou que isso só deve acontecer se houver epidemia em áreas urbanas do país. Os estudos demonstram que promove a mesma imunização de que uma dose completa. Os estudos iniciaram há pouco tempo, então nós vamos aguardar para saber se a cada ano esta imunização permanece a mesma que de uma dose integral. A dose fracionada é recomendada pela OMS para casos de epidemia. Desde o início do ano foram confirmados 586 casos da doença. O ministro da Saúde lembra que a epidemia está controlada e que o governo continua vigilante, em especial nos locais de maior incidência da doença. Ele garante que não vai faltar vacina para ninguém. Só neste mês já estão disponíveis para a população 9,5 milhões de doses da vacina. Reportagem Beatriz Amiden. E você sabe o que é a febre amarela e como se prevenir? A gente foi saber mais detalhes no Ministério da Saúde. Vamos ouvir. A febre amarela é transmitida por mosquitos e a única maneira de se prevenir é por meio da vacina contra a doença. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, esclarece as dúvidas mais comuns da população sobre o assunto. Doutora Carla, as pessoas que estão nas áreas de recomendação da vacina contra a febre amarela devem se preocupar? Não há motivo para pânico para a população que não mora na área com recomendação ou vai se dirigir a ela, que busca a vacina nesse momento. Mais importante deixar claro que as pessoas que já foram vacinadas não devem buscar a vacinação, porque os dados epidemiológicos e da segurança da vacina mostram que não há necessidade de receber uma segunda dose, porque com uma única dose ela estará protegida. E quem perdeu o cartão de vacinação e não lembra se tomou a vacina, o que deve fazer? Você deve procurar um serviço de saúde, que lá no serviço de saúde eles vão avaliar a sua necessidade ou não de receber a vacina. Há alguma recomendação para os turistas sobre a vacinação contra a febre amarela? Toda pessoa, sendo turista nacional ou internacional, que se for dirigir para uma área com recomendação de vacina, a recomendação é que seja vacinada pelo menos 10 dias antes, porque é o tempo que a vacina demora para criar anticorpos e a pessoa está devidamente protegida. Também viajar amanhã e tomar vacina hoje, possivelmente não vai ter tempo da vacina criar os anticorpos necessários para a proteção.
você acompanhou os esclarecimentos da coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, sobre medidas de prevenção contra a febre amarela. Eu sou Luiz Felipe Leite e para saber mais sobre o assunto, acesse www.saude.gov.br. 19h20 em Brasília. Pipoca e refrigerante de graça, ar-condicionado e lembrancinha para a criançada quando termina o filme. Ir ao cinema pela primeira vez é uma história que está se tornando realidade para muita gente. A carreta Cinema é para você sim está percorrendo o Brasil, levando a magia das telas para o interior do país e cidades onde não há sala de exibição. Hoje, ela está em Cristalina, Goiás, e a gente foi conferir o que está em cartaz. O amor é filme, eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Uma carreta transformada em sala de cinema, climatizada com 80 assentos disponíveis, pipoca e refrigerante de graça. Aos 50 anos de idade, Dona Leonice Rodrigues está indo pela primeira vez ao cinema e ela está ansiosa, afinal, o filme já vai começar. Eu nunca fui, né? O dia que eu tentei, eu tinha 15 anos, não podia entrar de menor, aí eu não entrei. A primeira vez que eu vou entrar agora, ver de verdade, agora. Só que lá de fora já tá lindo, imagina dentro, hein? O projeto que permitiu que Dona Leonice fosse ao cinema pela primeira vez parece coisa de filme, mas é real. Uma carreta que viaja pelas cidades brasileiras e onde chega se transforma numa sala de exibição. O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura com o apoio da Caixa Seguradora e leva o cinema a pessoas que têm pouco ou nenhum acesso. Cinema é pra você sim é o nome do projeto e o coordenador Maurício Marques explica o porquê. É para você sim de Cristalina, é para você sim do Mato Grosso, é para você sim do Maranhão. A nossa carreta, ela tem elevador para cadeirante, os filmes são legendados para todos. E o projeto é para você sim, Leonice. A comédia nacional Vai Que Cola foi o filme escolhido. Dá licença aqui, querido. Não tem nem necessidade de ter essa figuração toda que tá atrapalhando o filme. Ninguém olha pra vocês, olha só pra mim. Ao sair da sessão, a dona de casa ficou admirada com o tamanho da tela e como todo mundo fica em silêncio durante a exibição. O coração preparado porque a tela é grande, né? Foi uma comédia que passou agora, né? E foi tão bom, todo mundo corrido, muito bom. E os meninos também, todo mundo comportou. Os adolescentes estavam tudo comportados. Lucas da Silva, de 12 anos, também foi ao cinema pela primeira vez e se admirou com o ar-condicionado. Foi bom, muito bom. Lá dentro faz um pouco de frio, mas estava bom. O filme passou por a gente. Depois de passar a primeira temporada no Nordeste, em 2016, agora a carreta vai viajar mais de 35 cidades da região Centro-Oeste. 3 dias em cada lugar, com 5 sessões por dia. Leonice e Lucas aproveitaram o cinema na cidade goiana de Cristalina. O próximo município é Santa Helena de Goiás. E no segundo semestre, a carreta segue para a região Sudeste, levando arte e magia ao interior do país. Reportagem Natália Kozlik. O amor é filme! E para saber as próximas cidades por onde a carreta vai passar, você deve acessar o site www.cinemaepravocêsim.com.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que policiais civis e demais agentes de segurança pública não podem fazer greve. Detenta terá pena diminuída após ser aprovada no Enem. Rede de supermercados é condenada a indenizar trabalhadora por assédio sexual. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal declara que greve de carreiras policiais é inconstitucional. Para a maioria dos ministros, a segurança pública é uma atividade vital do Estado que não pode parar sob pena de deixar os cidadãos desprotegidos. Ricardo Viula. Policiais civis e militares, assim como outras corporações como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros, não podem entrar em greve. No caso, o governo de Goiás questionou a validade da paralisação dos policiais civis do Estado em 2012. Por 7-3, o plenário do STF deu razão ao governo de Goiás, concluindo que a categoria não pode paralisar. No julgamento, o relator ministro Edson Fachin ficou vencido. Para o ministro, proibir os policiais civis de paralisar as atividades viola o direito fundamental de greve, atentando ainda contra as liberdades de reunião e de manifestação. Mas o ministro Alexandre de Moraes destacou que o interesse público deve falar mais alto do que as reivindicações de uma categoria. Deve ser valorado aqui de forma muito mais intensa a questão da segurança pública, da ordem pública e da paz social. Até porque eventuais movimentos grevistas de carreiras policiais podem levar à ruptura da segurança pública. Os ministros destacaram ainda que as recentes greves de agentes de segurança pública em todo o país aumentaram as taxas de criminalidade. A decisão final proíbe a greve para todas as carreiras policiais, mas garante que os agentes de segurança pública tenham o direito de apresentar a pauta de reivindicações. Uma mulher presa no Paraná conseguiu a remissão da pena após ser aprovada no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. A remissão da pena é o abatimento dos dias de prisão que pode contar também para a liberdade condicional do detento. A Defensoria Pública moveu habeas corpus para que fossem declarados remidos 133 dias de prisão da mulher, com base em uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. A norma estabelece a redução do tempo de detenção com a conclusão do ensino médio. O Tribunal de Justiça paranaense negou o pedido porque a presa já tinha concluído o ensino médio quando começou a cumprir a penalidade. Mas o relator no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu de forma diferente. Segundo ele, a aprovação no Enem configura aproveitamento dos estudos durante o cumprimento da pena. Fazendeiro é condenado por submeter trabalhadores a condições análogas às de escravo. O caso ocorreu em área rural de Valença, no Rio de Janeiro, onde 30 trabalhadores foram mantidos sem cama, comida e água. Milena Teodósio. Os trabalhadores eram do Paraná e foram levados ao Rio de Janeiro com proposta de trabalho e remuneração. Mas quando chegaram ao cafezal, souberam que além do serviço de colheita, teriam que fazer outras atividades como limpeza e capinagem, sem receberem o devido salário por esses trabalhos. Na denúncia, o Ministério Público Federal relatou que os empregados trabalhavam em condições precárias, sem água e energia elétrica e chegaram a passar fome. Pelos motivos, a Justiça Federal em Barra do Piraí, no estado do Rio, condenou o fazendeiro a 7 anos de prisão. Rede de supermercados é condenada a indenizar trabalhadora por assédio sexual. A mulher vai receber R$30 mil. Fernando Rota. A trabalhadora disse que era assediada sexualmente pelo gerente, que a perseguia, abraçava por trás, elogiava os seios dela e a constrangia. Testemunha comprovou o desrespeito à intimidade e ao corpo da trabalhadora. Para a juíza do caso, em Minas Gerais, é evidente que os fatos abalaram psicologicamente a mulher, que deve ser indenizada. Torcida jovem do Flamengo está proibida de participar de eventos esportivos em todo o país. O Ministério Público apontou o envolvimento do grupo em confronto entre torcedores ocorrido no dia 12 de fevereiro, dia do jogo entre Botafogo e Flamengo, que resultou na morte de um torcedor botafoguense. Os integrantes da torcida jovem do Flamengo estão impedidos de frequentarem os estádios e o entorno sob pena de multa de R$50 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova projetos que protegem crianças e adolescentes contra crimes de pedofilia e exploração sexual. Segue para plenário o projeto que dá à vítima de estupro possibilidade de denunciar a agressão a qualquer tempo. Senadores criticam o teor machista e racista de palestra do deputado federal Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Seguem para a sanção presidencial 2 projetos aprovados hoje pelo Senado que protegem crianças e adolescentes de crimes como pedofilia e exploração sexual. Um deles, de autoria da CPI da pedofilia do Senado, permite a infiltração de policiais na internet para investigar crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente. Repórter Paula Groba. Pelo texto, os agentes somente poderão fazer este tipo de investigação por meio de autorização judicial fundamentada, ouvido o Ministério Público. O prazo é de 90 dias prorrogáveis. Na avaliação do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que presidiu a CPI da pedofilia entre 2008 e 2010 no Senado, a aprovação de propostas como esta contribui para o combate a este tipo de crime no país. Ao encerrar a CPI da pedofilia, 3 anos depois, o Brasil se tornou o 21º país com uma legislação avançada no combate ao crime de violência e de abuso contra a criança. O plenário ainda aprovou a proposta que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, definindo a perda de bens utilizados por quem explora sexualmente crianças e adolescentes. A penalidade seria acrescentada ao artigo da lei sobre este tipo de crime, que já prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa. A relatora do projeto, senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, exemplifica como a regra será aplicada na prática. Uma pessoa que é proprietário de uma casa e usa a sua casa para fazer prostíbulo, para exploração sexual da criança e do adolescente, além da prisão, além da multa, se ele for dono daquele imóvel, ele vai perder a casa. Os recursos serão revertidos para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do estado onde ocorrer o crime. Os senadores aprovaram também um projeto que retira da base de cálculo do Imposto sobre Serviços os valores referentes às passagens, hotéis, passeios e excursões em pacotes turísticos, quando contratados por agência de viagem que faz a intermediação entre fornecedores e consumidores. Dessa forma, o ISS será calculado apenas com base na comissão dos serviços prestados pela agência de viagem e no valor agregado ao preço de custo dos serviços. A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, tem como objetivo padronizar a cobrança do imposto feita em alguns municípios, disse o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Muitas empresas fazem subcontratação ou recontratação de passagem de hotéis e isso, em tese, estava entrando na base de cálculo do pagamento do ISS, o que era injusto, porque isso não é receita da agência. A agência fica apenas com a comissão. Então nós estamos clarificando a legislação exatamente para dar condição de se cobre efetivamente o ISS sobre o ganho da agência. Comissões. E segue para a análise do plenário o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais que assegura às mulheres com câncer de mama o direito à cirurgia plástica reparadora nos 2 seios. Atualmente, a lei já assegura a reconstrução mamária no caso de mutilação total ou parcial, mas apenas da mama atingida pela doença. Repórter George Cardim. O relatório da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, amplia o direito à cirurgia reparadora das mamas para as pacientes com câncer. O texto assegura a plástica nos 2 seios, mesmo se o tumor estiver restrito a apenas um. Também estabelece, como parte dos procedimentos, as reconstruções de areola e mamilos. Marta Suplicy disse que a cirurgia deve ser feita tanto pelo Sistema Único de Saúde como pelos planos de saúde e argumentou que o objetivo é garantir a simetria entre os seios.
A mama reconstruída, ela nunca vai ser igual à mama que foi removida. Nesse sentido, procedimentos de redução, elevação ou aumento podem sim ser indicados para a mama oposta, de forma a manter a simetria entre elas. O projeto também estabelece que a cirurgia restauradora deve ser feita com indicação médica e autorização da mulher, e, se possível, no mesmo momento da retirada do câncer, para evitar que a paciente se submeta a 2 riscos cirúrgicos. Também seguiu para análise do plenário a proposta de emenda à Constituição que torna o crime de estupro imprescritível. Assim, as mulheres vítimas não terão limite de prazo após a prática do crime para comunicar o fato às autoridades investigadoras, como explicou a relatora da proposta, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Eu tive o cuidado de colocar no parecer um paralelo com o crime de racismo, justamente porque, da mesma forma como o racismo no passado, a pessoa que sofria esse tipo de discriminação levava muito tempo para elaborar e ter coragem, porque achava que ia simplesmente revitimizá-lo, da mesma forma o estupro. E o plenário do Senado vai analisar projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que reúne em apenas um documento os dados biométricos e civis, como Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor e CPF. Repórter Larissa Bortoni. A Identificação Nacional, ou DIN, terá o CPF como base para o registro da pessoa e vai reunir em apenas um documento dados biométricos e civis, como RG, Carteira Nacional de Habilitação e Título de Eleitor. A criação da Identificação Civil Nacional também está prevista no projeto e tem o objetivo de reunir as referências de cada cidadão. O suporte dos dados será organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral e o acesso será franqueado à União, aos estados e ao Distrito Federal, aos municípios e ao Poder Legislativo. A integração vai acontecer ainda com os registros biométricos das polícias federal e civil. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou que, caso se torne realidade, com a aprovação pelo plenário do Senado e a sanção presidencial, o documento único vai trazer benefícios a todos. Para evitar fraudes, diminuir a criminalidade, permitir que arquivos e cadastros entre os estados da União e até com os municípios comuniquem entre si, especialmente com dados mais confiáveis baseados na biometria. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o fim do programa Ciência Sem Fronteiras, que levou 100 mil estudantes brasileiros para estudar fora do país, é mais um episódio da destruição em larga escala que está em curso na educação. Assim como na saúde, se pretende acabar com o SUS para jogar a população nas mãos dos planos privados, na educação, a ideia é acabar com as instituições públicas para que todo mundo recorra a faculdades pagas. Mas, na opinião do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, é preciso reformular o programa Ciência Sem Fronteiras. Um jovem hoje que vai fazer um ano de uma faculdade no exterior, ele custa R$ 114.752. Qual é o resultado disso? Quase nenhum. Porque os alunos não são monitorados, não são acompanhados. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, lamentou os altos índices de violência no Brasil. E isso, na opinião dele, acontece por causa do aumento do número de pessoas sem perspectiva de vida no país, que acabam seduzidas pelo tráfico de drogas e pela marginalidade. O Brasil apareceu em primeiro lugar entre os países no ranking mundial de assassinatos em 2015, com 29 casos para cada 100 mil habitantes, índice considerado epidêmico pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em Santa Catarina, esse índice foi de 12,9 mortes no ano passado. Os senadores criticaram hoje em plenário o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, por ele ter depreciado as mulheres, os indígenas e os quilombolas em palestra proferida ontem no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Sem querer citar o nome do político, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que esse tipo de comportamento é um atentado à liberdade e à democracia. Neste momento, e cada vez mais, agride direitos e princípios que estão na Constituição do Brasil e que, portanto, ao fazer isto, comete crime. É preciso barrar esse tipo de posicionamento com o nosso protesto
para que amanhã nós não possamos ter que enfrentar situação de agravamento às liberdades políticas neste país. E o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu voto de censura do Senado às declarações de Jair Bolsonaro. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara atribui a municípios regulamentação de aplicativos de transporte. Deputados criticam mudanças nas regras do Ciências Sem Fronteiras. Relator da reforma política prioriza financiamento público eleitoral. Boa noite. A forma como o eleitor escolhe seu candidato e o financiamento das campanhas eleitorais poderão mudar. O deputado Vicente Cândido, do PT paulista, entregou nesta semana o relatório com propostas de alterações no sistema político e partidário brasileiro. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O texto que será discutido na Comissão Especial de Reforma Política tem 2 focos. Primeiro, institui o financiamento público de campanha, combinado com doações de pessoas físicas. As eleições serão financiadas majoritariamente pelo Orçamento Federal. Os recursos virão de um fundo administrado pela Justiça Eleitoral. O fundo financiará todos os candidatos, independentemente de partido ou de cargo em disputa. Para 2018, Vicente Cândido fixou o valor do fundo em R$2 bilhões. O segundo foco do relatório é a instituição do voto em lista fechada para deputado e vereador, combinado com o fim da coligação partidária. Cada partido apresentará ao eleitor uma lista de candidatos. O tamanho máximo da lista será de 120% do número de vagas em disputa. A lista fechada será o único mecanismo de escolha de deputados e vereadores nas eleições de 2018 e 2022. A partir de 2026, o sistema será semelhante ao adotado na Alemanha. Metade dos eleitos virá da lista fechada e a outra metade do sistema distrital, que é majoritário. Vence quem levar o maior número de votos no distrito. Vicente Cândido não alterou as regras para eleger governador, senador e presidente, em que é eleito o candidato que obtém a maioria dos votos. Houve mudanças na data da posse e na possibilidade de reeleição, que deixa de existir. Segundo Vicente Cândido, a proposta aponta para campanhas eleitorais mais baratas e com menos candidatos. Ele disse que o relatório vai orientar os debates na comissão. Sinto aqui uma vontade, com todas as divergências, de que precisa mudar. Acho que o relatório ele ajuda a canalizar o debate. Então, se o presidente quiser, a partir da semana que vem, e for aqui a vontade dos presentes, a partir da semana que vem nós podemos debruçar em cima de cada projeto. Vicente Cândido reconheceu que não existe consenso sobre os pontos da reforma política, mas disse que o debate poderá ajudar a formar maiorias na comissão especial que discute a matéria. Consenso, acho que nenhum. De maioria, acho que alguns. Talvez o eixo da reforma seja a lista pré-ordenada junto com o financiamento público. Nesse momento, acho que não teria maioria. Mas acredito que num debate bem feito, eu acho que é possível a gente ter uma vitória aqui. O relatório do deputado traz ainda outros pontos, como a regulamentação da pré-campanha, o fim dos cargos de vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente e o fim da reeleição nos executivos municipais, estaduais e federal, com mandatos de 5 anos. O prazo das campanhas será de 60 dias, com 35 dias para propaganda eleitoral gratuita em TV. As eleições serão em anos diferentes para o Executivo e para os legislativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. Política. Segundo Caetano, do PT da Bahia, há um novo clima nas forças políticas da Câmara. Ele avalia que, a cada instante, a base do governo Temer perde apoio. Segundo o parlamentar, o sentimento que paira é de que ou o governo acaba ou ele acaba com o país, uma vez que, em sua avaliação, o Brasil vive um período de retrocessos. Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, entende que o governo mineiro age com descaso em relação ao distrito de Abreus, no município de Alto Rio Doce. Na semana passada, a região ficou isolada devido a fortes chuvas que deixaram um trecho da MG 280 intransitável. O parlamentar diz que a licitação para o asfaltamento da rodovia não foi realizada por falta de recursos. Beto Faro, do PT do Pará, elogia o governo atual do município de Tomé-Açu, que assumiu a gestão local depois que o prefeito eleito no ano passado foi afastado pela Justiça Eleitoral por improbidade administrativa.
Segundo o parlamentar, as contas do município estão sendo saneadas e as obras que estavam paradas foram retomadas. Irajá Abreu, do PSD, critica a atual administração do Tocantins e também os parlamentares que defendem o governo estadual. Para ele, o governo coleciona erros, transformando a saúde, a segurança pública e a educação em um caos. Ele classifica a gestão de desastrosa. César Halum, do PRB, também condena as atitudes de lideranças políticas do Tocantins. De acordo com o parlamentar, alguns de seus adversários obtiveram vantagens quando ocuparam cargos públicos. Ele afirma ainda que conquistou espaço na política a partir da ajuda do povo e de seus esforços. Educação. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, lamenta as mudanças no programa Ciências Sem Fronteiras. Ele lembra do caráter inclusivo do programa, que tem 26,4% de alunos negros, 25% de jovens de famílias com renda até 3 salários mínimos e mais da metade de famílias com renda de até 6 salários mínimos. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica os novos critérios do Ciências Sem Fronteiras. Ela avalia que alterar um programa que contemplou em 26% os afrodescendentes e em 25% as pessoas de famílias com até 3 salários mínimos, mostra que o governo não tem um projeto e que não quer a população educada. Para Bacelar, do PTN da Bahia, o governo federal realiza um desmonte da educação pública. Segundo ele, depois de acabar com o Pronatec e de limitar o FIES, a gestão atual desmonta o programa Ciências Sem Fronteiras. O parlamentar afirma que os mais prejudicados com as restrições ao projeto serão estudantes de famílias de baixa renda. Valmir Pracidelli, do PT paulista, critica a gestão do Centro Universitário Unifiel em Osasco. Segundo o parlamentar, a instituição tem sofrido com a má administração e o desprezo aos professores e alunos. Ele lamenta a demissão em fevereiro passado de professores que entraram em greve por conta do atraso no pagamento dos salários. Relações Exteriores. Após visitar o Japão, acompanhada de outros parlamentares, Keiko Ota, do PSB de São Paulo, elogia a política direcionada às mulheres e crianças do país asiático. A congressista informa que apresentou a Lei Maria da Penha a autoridades japonesas e que conheceu uma escola primária na cidade de Hamamatsu, onde os alunos aprendem, além do japonês, a língua portuguesa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que revê as medidas assinadas pelo ex-presidente Barack Obama que pretendiam diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, considera que a atitude de Trump menospreza vários países que pesquisam as mudanças climáticas do planeta. Segundo Severino Ninho, as medidas que o presidente dos Estados Unidos vem tomando nos primeiros meses no poder demonstram um caráter agressivo e autoritário. Ele sugere que o líder americano se dedique em elaborar uma política externa que busque a paz mundial. Economia. Projeto que impõe regras aos estados para a renegociação das dívidas com a União recebe críticas de João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Ela entende como abusivas as exigências de contrapartidas, como a autorização para privatizar empresas estaduais de saneamento e o aumento de impostos. Assis Carvalho, do PT do Piauí, lamenta a situação de estados que estão em crise financeira, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O deputado, no entanto, critica que o projeto em análise na Câmara não contemple estados que não estão em situação tão difícil, a exemplo do Piauí e da Bahia. Na avaliação do deputado, eles fizeram o dever de casa e também merecem incentivos. Carlos Henrique Gaguin, do PTN e do Tocantins, avalia que os cortes no orçamento da União, anunciados pela equipe econômica, vão ter forte impacto sobre as emendas parlamentares destinadas aos municípios. Para o deputado, os cortes são desrespeito aos parlamentares que se comprometeram em levar desenvolvimento aos estados. João Daniel, do PT de Sergipe, critica o fechamento de agências do Banco do Brasil e a participação de funcionários nos planos de demissões voluntárias ou incentivadas. Ele avalia que o objetivo dessas ações é enfraquecer uma instituição que ele julga fundamental para o povo. Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, defende a desburocratização do Brasil. Segundo o deputado, isso significa facilitar a abertura de empresas, o surgimento de novos empreendimentos e a produtividade. Para o parlamentar, a desburocratização facilita a vida dos empresários e permite que eles ampliem seus negócios, gerando mais emprego e renda.
Dessa forma, Pedro Cunha Lima ressalta que a retomada do crescimento virá de maneira mais rápida. Para Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, o governo federal faz um desmonte do Estado, com a retirada de direitos dos trabalhadores a partir de reformas como a da Previdência e a trabalhista. Ele alerta para o fato de uma empresa americana estar interessada no pré-sal. Para o parlamentar, isso comprova que o patrimônio brasileiro está sendo entregue ao capital estrangeiro. Previdência. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, relata que algumas igrejas estão se insurgindo contra o que consideram um assalto aos direitos sociais e humanitários do povo. Assalto esse representado, segundo ele, pela reforma da Previdência. O deputado cita a posição da CNBB, dos bispos da província eclesiástica de Belo Horizonte, das igrejas evangélicas históricas, entre outros. O Dorico Júnior, do PT da Bahia, critica a reforma previdenciária proposta pelo governo federal. O parlamentar rebate o argumento de que a Previdência está quebrada. Na avaliação dele, o sistema é superavitário e cabe ao Executivo cobrar dos bancos que lucram com juros abusivos os bilhões que devem aos cofres da Previdência. Para Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a escolha do presidente da Comissão Especial da Previdência, Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e seu relator Arthur Maia, do PPS da Bahia, reforça a atitude democrática que deve permear todos os debates. João Gualberto, do PSDB da Bahia, critica senadores que, mesmo pertencendo ao partido do atual presidente, atuam como oposição. Na opinião do deputado, esses parlamentares só pensam em renovar seus mandatos na próxima eleição. E, para isso, são contra as reformas que são benéficas para a população. Esses que só pensam em renovar o seu mandato na próxima eleição vão ser contra tudo que for bom para o povo brasileiro no longo prazo. Portanto, antes de sair criticando deputados, senadores que defendem talvez algumas reformas com algumas alterações, é bom refletir que exatamente aqueles que são contra essas reformas são aqueles que só estão preocupados com a sua próxima eleição. Desenvolvimento regional. Padre João, do PT de Minas Gerais, considera um descaso o tratamento dado aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. De acordo com o parlamentar, já se passaram 16 meses sem que nenhuma casa tenha sido construída. Os pescadores locais, segundo ele, nem mesmo foram cadastrados. Robinson Almeida, do PT, elogia a iniciativa da administração municipal de Mairi, no semiárido baiano, por reativar o campeonato local de futebol, que não era realizado há 4 anos. O parlamentar enfatiza que a prática esportiva atua como um fator de prevenção social. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, se solidariza com os servidores públicos do município de Cachoeirinha, que estão há quase 30 dias em greve para reagir contra o conjunto de medidas que foram votadas na Câmara de Vereadores e que, segundo o parlamentar, desmontam boa parte dos planos de carreira de diversas categorias de servidores. Representantes do governo baiano estarão amanhã em Nova Alegria, no distrito de Itamaraju, para assinar a ordem de serviço que dará início às obras de pavimentação do segundo trecho da BA-284, que vai de Nova Alegria até Paudalho. Valmir Assunção, do PT, acrescenta que esta é a segunda etapa do asfaltamento da estrada que liga Itamaraju a Jucuruçu. Léo de Brito, do PT do Acre, considera que falta ao governo federal ter um olhar mais direcionado para o norte do país. O parlamentar reclama que a BR-364, no sentido Cruzeiro do Sul, está para fechar por falta de recursos para sua recuperação, recursos estes que já estavam previstos no governo anterior. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, elogia a iniciativa do Sistema Fé Comércio de promover em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o 13º Encontro Regional do Mapa Estratégico do Comércio do Estado do Rio de Janeiro. Na avaliação do deputado, o evento vai contribuir para o crescimento e o desenvolvimento econômico da região. Miguel Lombardi, do PR Paulista, participou da 47ª Romaria dos Vicentinos à Aparecida, tradicional encontro religioso realizado nos primeiros dias de abril. Ele elogia os organizadores e afirma que o evento traz a cada ano mais inspiração para os colaboradores da Sociedade São Vicente de Paulo. Votação. O
projeto de lei que reconhece o transporte de passageiros por meio de aplicativos como o Uber, o 99 e o Cabify foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados na noite de ontem. A proposta repassa às prefeituras e ao Distrito Federal a responsabilidade de permitir e criar regras sobre esse tipo de serviço. A Rádio Câmara traz mais informações sobre a votação. Acompanhe. Houve unanimidade entre os deputados na hora de legalizar o transporte particular remunerado de passageiros. Os debates acalorados vieram com os pedidos de endurecimento das exigências mínimas a serem cobradas dos aplicativos de transporte. De um lado, deputados que defendiam que é preciso liberar o uso da tecnologia, como o deputado Tiago Peixoto, do PSD goiano. Mais de 90% das pessoas que usam aplicativos aprovam esse serviço. Ou seja, a decisão aqui não é uma decisão pró-empresas ou pró-taxistas. É uma decisão que olha para o cidadão. É o direito do cidadão escolher de como ele quer andar pela sua cidade. De outro, os que entendiam que precisa haver igualdade na disputa com os taxistas, que pagam licenças e são fiscalizados, como defendeu a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro. Precisa, sim, aprovar a convivência de ambos os modelos e quantos modelos vierem. Porém, nós devemos exigir que cada prefeito e cada município possa exigir regras iguais de competência e de concorrência, porque senão será predatória. Foram aprovados 2 pedidos do PT para haver regras mais rígidas aos aplicativos. Um deles define que esse transporte de passageiros feito pelo Uber se enquadra como um serviço público, o que na prática faz com que os aplicativos precisem de permissão da prefeitura para funcionar, assim como os táxis. Outra mudança aprovada determina que o motorista precisará de uma autorização específica do município e o carro, que deverá ter placa vermelha, como os táxis, terá um tempo máximo de idade. Para o relator da proposta, deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, essas mudanças, na prática, podem barrar o funcionamento dos aplicativos de transporte. Estão desfigurando por completo a iniciativa que havia nesse plenário de regulamentar o sistema de aplicativos. No momento que é aprovado um destaque pedindo placa vermelha e agora fala-se em prévia autorização, a intenção não é outra, somente inviabilizar a regulamentação do sistema de transporte privado. Mas para o autor da proposta, deputado Carlos Zaratini, do PT paulista, o texto vai trazer segurança para o serviço. É necessário uma autorização do poder público para dar garantia ao público, aos usuários, aos passageiros, de que o motorista é capacitado, segundo os critérios do poder público, que o veículo tem qualidade para estar rodando. Não venham me dizer que é acabar com o Uber, que é proibir o Uber. Não! Nós queremos unicamente que o poder público possa atuar. A proposta que repassa aos municípios a competência para criar regras para o funcionamento de aplicativos de transporte como o Uber, o 99 e o Cabify vai agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Jenny Moraes. Harold de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro, critica a aprovação do projeto de lei que regulamenta serviços de transporte privado individual de passageiros por meio de aplicativos como Uber, Cabify, entre outros. O parlamentar, além de considerar o texto retrógrado, acha que o assunto deve ser tratado exclusivamente pelos municípios que oferecem o serviço. Para Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, é difícil entender o que ocorreu na votação da regulamentação dos serviços de transporte individual de passageiros por aplicativos. Segundo ele, o caminho que a casa escolheu foi o de burocratizar, ao exigir que os aplicativos como o Uber tenham que seguir as mesmas regras do táxi. Com a aprovação do projeto sobre aplicativos de transporte individual, Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, considera que os municípios agora terão a possibilidade de regular o serviço, protegendo o mercado, o cidadão e garantindo segurança ao usuário. Logo após as votações do plenário sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que as mudanças feitas ontem no texto não inviabilizam, mas dificultam o funcionamento do Uber e do Cabify.
Segundo Maia, o texto apresentado pelo relator era o adequado, por incluir a previsão dos aplicativos na Lei de Mobilidade Urbana e remeter aos municípios e ao Distrito Federal a regulamentação ou não desses aplicativos. Deveria ter mantido o texto original, que era um texto moderno, um texto que garantia o mercado do táxi, garantia também uma nova realidade no mercado brasileiro e mundial, que é a questão dos aplicativos que funcionam bem. Eu acho que os dois destaques, eles não ajudam. Eu acho que eles dão um passo atrás, mas foi a decisão do plenário que precisa ser respeitada. Últimas notícias. Os deputados estão reunidos agora em plenário para analisar o projeto que impõe regras para a ajuda da União na recuperação de estados em situação de calamidade fiscal. A proposta oferece um regime fiscal especial para estados superendividados em troca de contrapartidas de ajuste fiscal. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. A gente volta amanhã. Boa noite. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.